A taxa de desemprego no Brasil caiu para 8% no trimestre encerrado em junho. E esse é o menor resultado para este período desde 2014. São dados que foram divulgados hoje pelo IBGE, aquele instituto que ficou no meio da polêmica desta semana, foi tantas vezes falado. Quem vai trazer os detalhes desta divulgação do índice de desemprego já aparece aqui no telão comigo, eu aqui em Brasília e ela lá em São Paulo, é Anny Barbosa. Boa tarde, Anny. Yuri, boa tarde para você e para quem nos acompanha aqui no 360. A gente estava falando, inclusive, aqui no jornal ontem, né, sobre a criação de mais de 1 milhão de empregos somente neste ano aqui no país. E agora sim, esses números do CAGED de ontem refletindo também nos números de hoje, divulgados pelo IBGE. Boa tarde novamente para você, para quem nos acompanha. E é isso, detalhando, né, exatamente, foi uma queda de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. E aí, quando a gente olha esse mesmo período no ano passado, né, o desemprego no segundo trimestre de 2022 estava na casa de 9,3%. Portanto, uma queda ainda maior, considerando então esse mesmo período, de 1,3%. E aí o IBGE, ele destaca justamente esse crescimento, no caso, a queda no desemprego, né, crescimento na geração de vagas, nesse segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre deste ano. E aí eles acabam detalhando ali onde esses setores, né, mais registraram vagas para que esse desemprego acabasse caindo. E eles colocam, um dos dados importantes é que o número de vagas no setor privado sem carteira assinada acabou subindo. Foi uma alta de 2,4%, chegando a 13 milhões de pessoas, então, somente neste setor. Quando a gente olha para o setor privado com carteira assinada, esse número acabou ficando estável, é um número maior, já que já vem registrando aqui no país, na casa dos 36 milhões de empregados, então, com CLT aqui no Brasil. Mas tem outros setores que acabam puxando tudo isso, né? O setor, então, de pessoas no trabalho doméstico também subiu 2,6%, chegando a 5,8 milhões de pessoas. E aí eles acabam destacando, né? Porque na informalidade, ela também acabou ficando estável nesses últimos números divulgados, então, nessa pesquisa nacional, né, por amostra de domicílio do IBGE. Mas, no fim, quando você considera que o empregador do setor privado sem carteira assinada, ele também faz parte da informalidade, portanto, é importante olhar diretamente também para esses setores. E aí eles também destacam o número de empregados dentro do setor público, que também teve um crescimento importante nesse último trimestre e acabou puxando esses números do desemprego para baixo. Esse número, então, no setor público cresceu 3,8%, isso frente ao trimestre anterior, chegando a casa aí de 12,2 milhões de pessoas empregadas somente no setor público, isso tudo em todo o país. Aí quando a gente compara com o trimestre de 2022, houve uma alta também nesse setor, né, de 3,1%, um acréscimo de 365 mil pessoas. E aí também tem aquela categoria de pessoas que trabalham por conta própria. Esse sim, formado por 25,2 milhões de pessoas, foi registrada também uma estabilidade. Então é importante dar esse olhar, né, principalmente para o formato desses empregos que estão sendo criados, que acabam puxando os números do desemprego para baixo, mas com certeza tem que olhar para a qualidade de cada um deles, né? Eu volto com vocês no estúdio. Sem dúvida alguma, Anny Barbosa, essa é a grande preocupação. É claro que sempre é alvissareiro, sempre é positivo quando a taxa de desemprego está caindo, mas a qualidade desses empregos, se há garantias ou não de direitos, e principalmente a qualidade da renda desses trabalhadores faz toda a diferença. Anny Barbosa trouxe as informações para a gente direto de São Paulo e vou chamar as nossas analistas do dia. Você já percebeu, Raquel Landim e Tainá Falcão pegaram uma sexta-feira de folga, mas estou mais do que muito bem acompanhado. Juliana Lopes ao meu lado aqui de Brasília. Ju, um prazer ter você aqui na nossa tela. E minha grande amiga lá de São Paulo, Clarissa Oliveira, colunista da revista Veja, também nos acompanhando aqui nesta tarde no CNN 360. Ju, Clarissa, muito boa tarde, muito obrigado por me ajudarem a fazer essa edição do 360 hoje. Ju, vou pedir licença para você começar com a nossa convidada, né? A Ju Lopes é uma das comandantes da redação daqui de Brasília, sabe tudo dos três poderes e de tudo que acontece aqui na capital federal. Clarissa Oliveira também, mas acompanhando lá de São Paulo. Clarissa, queria começar contigo, porque essa é uma pauta obviamente muito cara ao presidente Lula, ao atual governo, a questão do desemprego. Bons números, positivos, mas a grande questão, como a Anny Barbosa colocou, a qualidade deste emprego. Se são empregos
empregos formais, informais e o nível de rendimento das famílias. Na sua avaliação, o que você já pôde perceber em termos de política de trabalho, levando em conta que o ministro responsável pela área, Luiz Marinho, tem tido uma agenda intensa com o presidente da República nos últimos dias. Clarissa, boa tarde mais uma vez, bem-vinda aqui ao CNN 360. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Olha, Yuri, é claro que quando a gente analisa esses números, principalmente falando na qualidade deles, né, sobre o fato de uma grande parcela desses novos empregos não terem carteira assinada, claro que a gente tem que atentar para a qualidade, para o respeito dos direitos, mas é muito relevante a gente observar também que, em geral, essa é uma espécie de tendência precursora, né? Então, em geral, quando a gente começa a ter um aquecimento da economia que começa a se traduzir com uma recuperação do emprego, antes de virem os empregos com carteira assinada, a gente tem, em geral, a retomada dos empregos informais. É normalmente um primeiro passo, um sinal de que a economia está, sim, dando sinais de recuperação e que podem se traduzir ou não, mas, em geral, sim, num cenário como o que a gente tem atualmente, se traduzir numa recuperação, então, mais consistente, mais consolidada. Por que esses números aí são um presentão aí para a equipe econômica, a equipe do ministro Fernando Haddad e para o presidente Lula, para o governo em geral? Porque ela vem, essa retomada do emprego, ela vem, claro, em comparação ao primeiro semestre, tem uma redução natural, tem uma melhora natural do cenário, porque o primeiro trimestre tem aquela queda sazonal, Natal e Ano Novo a gente tem aqueles empregos temporários, isso cai. Agora a gente tem um cenário um pouco melhor no segundo trimestre, mas é muito importante a gente observar a comparação em relação a anos anteriores, o mesmo período do ano, é aí que está a chave desses números. E salvo engano aqui, os dados de emprego que foram registrados no segundo trimestre são os melhores desde 2014. Posso estar enganada, mas pelo menos o que eu me lembro é esse valor. Isso é muito significativo porque aí sim a gente consegue comparar as mesmas condições e principalmente porque isso vem sem que o Banco Central tenha iniciado um processo de redução dos juros. Fernando Haddad tem dito insistentemente em inúmeras ocasiões que a redução da taxa de juros pelo BC seria fundamental, peça-chave para garantir uma retomada do emprego. Se a gente começa a ter sinais dessa retomada antes mesmo da queda dos juros, é muito positivo para o governo Lula, porque pode ser que depois da redução dos juros a gente comece a ter uma consolidação dessa tendência de retomada da economia. É isso que o governo está de olho nesse segundo semestre, né, Juliana Lopes? Mas a gente sabe que alguns dos dados, dos vários, né, teve uma série de indicadores positivos. Esta semana, por exemplo, a agência Fitch elevando a nota do governo federal, do Brasil, né, na verdade, a nota do Brasil, e isso foi muito celebrado pelo governo federal, inclusive já fazendo gestos aos outros poderes, como a harmonia entre os poderes sendo um fator fundamental para que isso ocorresse. E ao longo dos últimos anos, muito da agenda que foi aprovada no Congresso, né, Ju? Agora, Clarissa chamou atenção para esse ponto, toda essa expectativa que já há para a semana que vem, para a reunião do Copom. Qual é o nível de queda de juros que vai ser aplicado? Se não houver nenhuma queda, se houver uma manutenção, aí sim é uma grande ducha de água fria. Agora, do ponto de vista do governo, na sua avaliação, Ju, e do que você tem de informações, até onde vai essa série de boas notícias, ou pode ser que esses ventos já estejam começando a inflar menos a vela do atual governo em relação aí ao segundo semestre? Quais são os pontos de atenção que você tem ouvido nas suas conversas, nas suas apurações, e do retorno da nossa equipe de jornalismo, já que você é uma das responsáveis por comandar o nosso time aqui em Brasília? Olha, Yuri, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. A Clarissa colocou muito bem aqui. É um presentão para o governo essa informação dos números do desemprego que a gente vem acompanhando desde ali do terceiro mês de governo. Era uma tentativa do governo de encontrar notícias boas, informações positivas que pudessem alavancar aí os primeiros dias. Nos 100 dias houve cobrança de Lula para os ministros que mostrassem, então, trabalho nessa primeira fase, e claro que esses números do desemprego vão ser utilizados e já estão sendo usados por alguns integrantes do governo para mostrar o bom desempenho aí nesse primeiro semestre. Agora, por outro lado, a gente precisa avaliar
esses números da informalidade que a Anne Barbosa trouxe muito bem aqui para a gente são